Amados, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que seja uma noite fervorosa para o seu coração, uma noite de encontro, uma noite de comunhão, de relacionamento, uma noite próspera. Que você não tenha vindo a esse ambiente para voltar vazio, mas para que o Espírito Santo possa te encher, te fortalecer e te edificar. Amém, amado? Vamos orar nesse propósito. Feche teus olhos, abre teu coração. Querido Pai, Senhor de toda glória, em cuja presença estamos, e como é bom estar na tua presença, Senhor. É o melhor lugar do mundo, é o lugar mais seguro que nós temos, estar em ti, estar na tua presença, estar em comunhão contigo, Senhor. Oramos para que toda a força contrária, tudo aquilo que o inimigo intenta fazer contra a nossa comunhão contigo, seja dissipada nessa noite, seja destruída, e que cada pessoa nesse ambiente possa estar diante da tua face, possa te buscar, possa te sentir poderosamente, Pai. Senhor da glória, que o teu Espírito Santo nos ajude agora na ministração da palavra, para que ao ser ministrado a tua palavra, corações se abram, pessoas sejam tocadas, haja quebrantamento, haja libertação, haja cura e haja, Senhor, avivamento em cada um de nós. Senhor, nós te louvamos e nós te glorificamos e nós te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus, amado. Podeis assentar, queridos. Você tem uma Bíblia ou vai acessar no teu celular? João capítulo 15, um texto bastante conhecido da igreja, que já foi pregado inúmeras vezes, mas nós sempre cremos pela fé que a palavra de Deus, ela se renova na sua revelação e ela sempre traz algo novo para os nossos corações. Então vamos receber com bastante alegria a leitura de João capítulo 15, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como ramo, e secará, e os colhem, e os lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Não dá para a gente entrar numa explanação desse texto sem a gente ler o contexto, sem a gente ter um conhecimento dos capítulos anteriores, principalmente do capítulo 14.
No capítulo 14, Jesus se apresenta de uma forma bem clara para os discípulos, declarando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se declara aquele que veio para nos salvar, aquele que voltará, aquele que está preparando o caminho para nós, preparando a habitação para nós no céu. E depois ele começa dizendo que ele voltará ao céu, mas ele enviará o Espírito Santo, o Consolador, que estará conosco para sempre. E ele declara que o Espírito Santo, ele virá para dentro de nós, a fim de nos conduzir, nos guiar, nos convencer e nos levar em toda a verdade. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito para vocês, ou estarei novamente com vocês. Então, o contexto, ele revela o quê? Pessoas que foram salvas, pessoas que receberam o Espírito Santo e pessoas que agora estão compreendendo qual é o propósito único de Deus para a nossa vida. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa: Deus, ele não tem vários propósitos, ele tem um propósito. O propósito de Deus é revelar Cristo em nós. E por que revelar Cristo em nós? Porque Cristo é o Filho perfeito. Cristo é a figura perfeita que o Pai ama. E Cristo é o tipo da pessoa em quem Deus quer nos tornar. Porque Cristo sendo gerado em nós e nos tornando parecido com Ele, nós nos tornamos filhos amados de Deus. E cumpre-se em nós o quê? O propósito único de Deus: gerar filhos para a sua glória, filhos parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Então, ao nosso trabalho, à nossa dedicação, tudo que nós fizermos precisa girar em torno desse ideal. Então, toda a minha ação, através de orações, da palavra, da meditação, da comunhão, tudo que eu faço é para que, de alguma forma, Cristo seja gerado em mim, o Espírito habita em mim, e eu possa me revelar como alguém que foi salvo, transformado e gerado de novo à medida e à estatura perfeita de Cristo. Amém, amado? Amém. Quando a gente ouve essas coisas, não é algo assim que a gente assimila rapidamente. Como nós sempre falamos aqui, nós temos contra nós o nosso histórico de vida. Ou seja, nós viemos de um histórico de derrotas, de problemas, de violência, de pecado, de fraquezas. E agora nós nos deparamos com uma proposta de Deus: gerar a perfeição do seu Filho dentro de nós. E aí a gente fica lutando com toda a nossa fraqueza, tudo aquilo que nós fomos, e nós ficamos imaginando que é praticamente impossível que Cristo seja gerado em nós, por causa daquilo que nós já fomos, daquilo que nós éramos e daquilo que ainda nós pensamos que nós somos. Então, para que eu entenda claramente que é possível Cristo ser gerado em mim, eu preciso entender o poder da cruz de Cristo. Porque na cruz
Deus, em Cristo Jesus, está matando o meu velho homem, está apagando o meu passado, para que eu possa viver em novidade de vida e ser uma nova criação. Dá para entender isso, amado? Então, se eu perguntar quem é você agora, você tem que declarar: eu sou filho de Deus, lavado pelo sangue de Cristo, sou templo e morada do Espírito Santo, vivo, ando e me manifesto para a glória do meu Pai. Essa deve ser a nossa identidade, querido. Essa deve ser a nossa identidade clara, real. Tudo que nós fomos não existe mais, ou pelo menos não deveria existir. Aquele clássico versículo de 2 Coríntios 5,17 é a maior revelação em cima disso que nós estamos falando. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Interessante, como é que eu consigo crer em João 3,16 sem nenhuma dificuldade? Então eu leio João 3,16 e eu encaro aquilo como uma coisa tão simples de receber, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu creio que Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer no meu lugar, para que eu não tenha que ser lançado no lago de fogo, na morte eterna, e eu seja salvo e eu tenha como destino agora a eternidade. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Recebo João 3,16 de todo o coração e está tudo certo. Amém, amado? Amém. Alguém tem dificuldade com João 3,16, amado? Alguma vez você leu João 3,16 e ficou duvidando que Deus te amava mesmo? Alguém já leu João 3,16 e ficou pensando: será que Deus enviou mesmo o seu Filho? Ninguém, amado, nenhuma criança aqui falaria isso. Eu recebo João 3,16 com a maior facilidade. E por que 2 Coríntios 5,17 eu tenho uma certa ressalva? Por que eu não recebo na mesma intensidade, na mesma veracidade, na mesma fé? Por que eu não leio e declaro? Assim que, se eu estou em Cristo, eu sou, eu não vou ser, eu já sou uma nova criação. O meu passado ficou no passado. Eis que tudo se fez novo. Amém, amado? Amém. Os irmãos perceberam que nós às vezes somos seletivos, né? Então nós pegamos alguns textos que nos convém, que são de fácil assimilação, e tomamos posse, sem problema nenhum. Mas por que aqueles textos mais contundentes eu tenho uma certa dificuldade? Então, amado, nós precisamos entender algumas coisas nesse texto de João 15, porque isso é importantíssimo para nós. Eu preciso entender o propósito de Deus, querido. A gente vive ouvindo as pessoas falando: Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para você. Não, amado. Deus tem um propósito para a humanidade: revelar o seu Filho naquele que crê, de tal forma que aquele que crê se torne um com Ele, igual a Ele, em natureza. Amém, amado? Tudo que passar disso, amado, é procedência maligna. Deus tem planos ministeriais para mim, Deus tem planos para você, para te usar de alguma forma.
O Espírito Santo vai te dar dons, os dons que Ele te der talvez não sejam os que vão dar para mim. Ele dá a cada um segundo a medida da fé de cada um. Deus vai usar uns no louvor, outros no evangelismo, outros para a ministração da palavra, outros para expulsar demônio, outros para curar enfermos, não tem problema nenhum. Mas quando nós falamos propósito, Deus tem um propósito. O propósito de Deus é revelar em mim o seu Filho de tal forma que eu me torne um com Ele. Amém, amado? Não tem um outro propósito. Deus nunca pensou em transformar você num crente que vem na igreja, que canta cânticos, que bate palma, que prega ou coisa parecida. Não, isso são consequências, são eventos ministeriais. É a manifestação do que nós somos que externaliza de nós, e então nós manifestamos aquilo que nós somos dentro de nós. Então nós vamos falar do amor de Cristo, nós vamos cantar o seu louvor, nós vamos orar, etc, etc. Mas a grande questão, o propósito universal de Deus para nós, para você, para mim, para cada um de nós, para cada pessoa da humanidade que crê, é um só: Cristo ser gerado, Cristo ser revelado, você se tornar um com Ele, você se tornar parecido com Ele, você receber da mesma natureza. Amém, amado? Amém. Alguma dificuldade para entender isso, amado? Alguém tem dificuldade para entender isso, sim ou não? Alguém tem dificuldade para viver isso, sim ou não? Sim. Sim, né? Claro, irmão. Nós não temos dificuldade para entender, nós temos dificuldade para viver. Por quê? Porque quando eu resolvo viver, eu vou descobrir que eu não entendi direito aquele lance da morte do meu velho homem. Parece que eu recebi Cristo, mas eu guardei algumas coisas do que eu era, naquela natureza velha. Sabe o que tinha naquela natureza velha? Ira, pelejas, dissensões, murmurações, mágoas, ódio, desejos carnais. Tudo pertencia àquela velha e asquerosa criatura. Aí eu deveria entender e receber pela fé que aquele camarada morreu. Então, quando eu vou me manifestar, eu não posso fazer uso de nenhum atributo negativo do meu velho homem. Alguém entendeu isso? Sim ou não? Mais ou menos. Presta atenção. Irmão, nós vivemos em movimento, falando, comprando, vendendo, negociando, trabalhando, dormindo, levantando, almoçando. Nós vivemos em movimento. A grande questão é que esse novo movimento, a forma expressiva da minha vida, a forma como eu vou expressar a minha vida agora, necessariamente ela deve usar novos atributos. Amém? Amém. Então, quando você lê lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 a seguir, você vai encontrar os atributos negativos da velha criatura e os atributos positivos do novo homem. Então lá está dizendo que o que predominava em mim era iras, pelejas, dissensões, malícia, maldade, adultério, fornicação, idolatria, porfia. Era tudo de ruim. Eram as manifestações do velho homem.
Eram os atributos que compunham a minha natureza caída. Era a forma como eu me manifestava no mundo. Então eu me manifestava e ao me manifestar, eu revelava uma natureza caída. Brigando, contendendo, pecando, cobiçando, desejando o pecado, desejando o mal. Então vamos lá. Então eu era uma velha criatura cheia de atributos negativos. Então quando eu falava, o que saía de mim era o que estava no meu coração: maldade, desejos carnais, malícia, raiva e uma série de outros eventos que faziam parte, que compunham a minha natureza carnal. Agora eu vim para Cristo. O Espírito Santo veio para mim. O Espírito Santo veio para me dirigir e para gerar um fruto espiritual em mim, que vai se manifestar em atributos gloriosos, atributos e virtudes maravilhosas. Então aí você lê: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Amém, amado? Amém. Por que é que vocês acham que o Espírito Santo gerou em nós essas virtudes? Para quê, amado? Para que agora em mim existem virtudes do Espírito Santo? Para que quando eu falar, pensar, agir, sentir, sejam manifestadas essas virtudes. Então quando eu falo com amor, com temperança, com bondade, com benignidade, fé, mansidão. Quando eu vou me relacionar com você, eu vou me relacionar com você baseado nessas virtudes do Espírito Santo. Ao falar com você, eu preciso entender uma coisa: eu preciso ser manso, eu preciso ter domínio próprio, porque às vezes você vai falar comigo de tal forma que poderia mexer com o meu temperamento, mas o meu temperamento já está sepultado com a velha criatura, e o que está em mim agora é fruto do Espírito. Então eu tenho domínio próprio, tenho a capacidade de te abençoar com a minha vida, de ao falar com você, transmitir para você coisas de virtude, coisas de Deus, coisas que vêm do Espírito Santo, para que você seja edificado. Amém, amado? Então fica claro isso. As coisas velhas, todas, diga assim: as coisas velhas, todas, já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmão? Então agora, com essa base que nós recebemos, nós podemos entrar nesse texto maravilhoso de João 15. Interessante que João 15 vai revelar primeiramente uma coisa essencial: a nossa questão com Deus. Qual é a nossa questão com Deus? É uma questão relacional. Diga assim: uma questão relacional. O que é uma questão relacional, amado? É você ter a capacidade de se relacionar com uma pessoa dentro das suas virtudes. Ou seja, Deus não está me chamando
para ser um escravo, para ser um servo. Ele está me chamando para ser um Ele está me chamando para ser um filho. Amém, amado? Então, quando você ouve essa expressão, você entende que a questão é relacional. Um pai que se relaciona com o seu filho. Amém, amado? E um filho que se relaciona com o seu pai. Então, Cristo veio para gerar em nós as condições perfeitas para um relacionamento. Por isso que às vezes nós temos dificuldade na questão de relacionamento, porque nós chegamos a Deus, mas nós ainda estamos às vezes sujos, porque não permitimos que a palavra de Deus nos limpasse. O que Cristo falou aqui em João 15:3? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que palavra nos limpou, amado? A palavra que revelou que Deus nos amou, que Deus deu o seu Filho, que o sangue dele nos perdoou de todos os nossos pecados, que na cruz o nosso velho homem foi morto e que agora nós somos templo do Espírito Santo. Então são essas palavras que nos limpam e nos levam a um nível de relacionamento. Como é que eu posso me relacionar com um Pai santo, puro, maravilhoso, se eu não estiver nas mesmas condições? Amém, amado? Como é que eu posso chamá-lo de Pai, se eu não quero ter a mesma natureza dele? Não é justo, amado. Não é justo. Entenda uma coisa: Cristo veio para nos perdoar, nos limpar, nos lavar, nos remir e nos colocar em condições de relacionamento. Agora, eu não posso, em sã consciência, sabendo disso, sabendo que pelo seu sangue eu fui remido, fui perdoado, fui lavado, pela cruz o meu velho homem foi sepultado, eu não posso ter toda essa informação e ainda insistir em viver uma vida de pecado. Ou seja, sabendo de tudo isso e ainda permitindo que aqueles atributos malignos do velho homem ainda se manifestem em mim. Entenda uma coisa: todas as nossas ações, em todos os lugares, elas podem sair de duas fontes. Presta atenção nisso. Tudo que eu for falar, fazer, pensar, ela pode sair de duas fontes: ou do velho homem, que não deveria, afinal de contas ele está lá sepultado, ou do novo homem, que é gerado através do Espírito Santo. Então, existe um posicionamento da minha parte. Quando eu for fazer alguma coisa, eu preciso parar e permitir que o Espírito Santo assuma o comando. Espírito Santo, estou aqui agora, eu vou conversar com algumas pessoas e eu preciso que o Senhor assuma o comando, que o Senhor fale através de mim, para que eu não permita que o meu velho homem assuma o controle. Porque é assim, amado, surgem diante de nós situações tão imprevistas que, num relance, numa ação precipitada, nós permitimos que o velho homem surja e se manifeste. Vamos imaginar que você está dirigindo o seu carro com um pouquinho de pressa, alguém vem te dar uma fechada assim, e ali você vai dizer: oh, glória a Deus, Pai, eu te amo e abençoo essa pessoa que acabou de fazer isso comigo. Na hora, no impulso, né? O velho homem quer assumir o comando e falar alguma coisa, fazer algum gesto, né?
Eu lembro uma vez nós fomos estacionar assim na frente de uma farmácia no centro. É difícil você encontrar vaga assim, mas estava eu e uma outra pessoa, evangélico também, e essa pessoa que estava dirigindo, e nós vimos uma vaga ali e tal, demos certo, e quando fomos estacionar tinha uma outra pessoa que também queria a mesma vaga, mas nós chegamos primeiro, e essa pessoa ela foi estacionar e teve que sair, e xingou, e falou um palavrão muito forte, muito alto, muito irado, uma mulher. E essa pessoa que estava dirigindo o carro olhou para ela e falou: paz, irmã. Ela era membro da igreja dele. Paz, irmã. Ela nem olhou, ela saiu acelerando. Irmãos, eu fico imaginando o que ficou passando no coração dela. Veja, eu não estou dizendo que ela era uma pessoa ruim, aliás, é uma pessoa maravilhosa. Eu conhecia ela, uma mulher de Deus, mulher de oração. Mas o que aconteceu? Naquele momento, vamos imaginar que é Jesus que estava dirigindo aquele carro, amado, e alguém roubou a vaga dele, vamos supor. O que Jesus faria, amado? Deus abençoe meu filho, Senhor seja contigo, né? E seguiria o rumo, irmão, vamos procurar outra vaga. Jesus, né? Então, no momento, e a questão é que é um momento assim, que nós temos que agir rapidamente, permitir que o Espírito Santo fale, ou permitir que o velho homem ressuscite ali, assuma o controle da nossa boca, pensamento e ação, e de repente nós colocamos tudo a perder. Alguém já passou uma situação assim, irmão? Passa, né? Eu já passei. Eu sei que a maioria de nós já passamos, e aqui depois vem o que? O arrependimento, a tristeza, né? E você fica pensando: puxa, eu não deveria ter feito isso, eu deveria deixar o Espírito Santo agir e abençoar essa vida. Irmão, isso faz toda a diferença, é colocar brasa de fogo na cabeça de alguém, né, mano? Você agir através do Espírito Santo, mesmo quando você poderia agir através do velho homem. Então, querido, vamos pensar no que é que Jesus está falando aqui. Relacionamento. Agora, relacionamento implica no que, amado? Em natureza. Jesus está dizendo: eu sou uma árvore. Ele usa uma videira aqui. Ele está dizendo: vocês são ramos que foram enxertados nessa videira. Então esse ramo, quando ele é enxertado numa outra árvore, ele só vai sobreviver se ele começar a receber da seiva daquele tronco, ou seja, se aquele tronco alimentar aquele ramo enxertado, ou seja, aquele ramo necessita do que? Da natureza daquela árvore. Amém, amado? Amém. Então Cristo diz que nós somos enxertados, e Paulo chega a dizer contra a natureza, por causa da nossa antiga natureza. Mas agora, enxertados, nós vamos receber uma nova natureza, a mesma natureza da videira, que é Cristo. Então agora somos alimentados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, trazendo vida para dentro de nós, e agora ele vai trabalhando em nós para que nós possamos nos unir a Cristo, a essa videira, de tal forma que possamos frutificar dentro dessa videira. Amém, amém. Mesma natureza. Então começamos com um relacionamento que implica em mesma natureza. Recebemos a mesma natureza, é uma natureza divina. E aqui, amado, nós precisamos pensar
nessa glória. Imagine que nós, que nascemos em pecado, que nascemos em fraqueza, que nascemos em miséria, que nascemos em dificuldades, em violência, num mundo perdido, agora nós recebemos a natureza de Deus, nós somos transformados, nós não temos mais uma natureza caída, nós temos uma natureza elevada, uma natureza divina. Pedro chega a dizer assim que as promessas de Deus geram em nós a sua própria natureza. Amém, amado? Você consegue sentir isso ou está difícil, amado? Olha para dentro de você, amado, o que você encontra de Deus aí? Quanto da natureza de Deus já está na tua natureza ou na tua vida? Quanto do velho homem ainda persiste em estar em você? Então vamos lá. Aí Cristo coloca uma coisa muito importante aqui. Ele diz que ao sermos ligados nele, nós começamos a frutificar. E aqui é importante a gente entender isso, mano. Cada um de nós, eu disse a princípio que Deus tem um propósito, e é um único propósito para todos nós, mas Ele tem planos específicos para cada um de nós, segundo a medida da fé de cada um. Mas todos nós precisamos dar fruto, de alguma forma. Ninguém pode estar alheio a esta realidade. Ninguém pode estar em Cristo e não frutificar, não gerar vida, não salvar almas, não edificar a vida do próximo, não gerar alguma coisa, mano. Então Jesus diz assim: quando nós somos ligados nele, automaticamente agora nós temos natureza e agora nos relacionamos, então agora nós precisamos frutificar. Aí Cristo traz uma questão que é de vital importância nós entendermos. Ele diz: todo ramo em mim que frutifica, o Pai vem e limpa. Amém, amado? Para quê? Para que dê mais fruto. Então é assim: quanto mais você frutifica, mais Deus está trabalhando na sua vida, mais há uma ação eficaz do Espírito Santo, mais você vai perceber que Deus está te usando poderosamente. Então Cristo diz que aquele ramo ligado nele vai frutificar, e aquele ramo que frutifica, o Pai vai estar limpando, trabalhando para que ele dê mais fruto. Porém, entretanto, Jesus declara que aquele ramo que é ligado nele, porém não frutifica, vai ser cortado. Presta atenção nisso, amado. Isso não é uma ameaça, isso é uma realidade. Eu não quero fazer nada. Já tem quem faz, né? Já tem quem faz, eu vou ficar na minha aqui. Vou para uma igreja bem grande, né? Que tem 300 irmãos lá e eu não preciso fazer nada, né? Já tem quem faz. Irmão, pare e pensa nisso. Olha só. Se eu vim para Cristo e eu me recuso a gerar fruto, e aí nós podemos entender frutos de duas maneiras importantes. Primeiro, o fruto do Espírito, que é revelar Cristo às pessoas, e depois é ganhar almas mesmo, e tanto um como o outro tem como objetivo ganhar vidas. Irmão, você pode ganhar uma alma sem falar uma palavra, pelo teu gesto, pela tua ação, pela ação do Espírito na sua vida.
E você pode ganhar almas anunciando, falando, propagando, declarando. Porém, nenhum de nós pode estar alheio a esta realidade, querido. Não terceiriza a tua responsabilidade. Não diga, já tem quem faz. É você e o teu Pai. É você e Deus. Amém, amado? Declare no seu coração: eu quero trabalhar, eu quero ganhar almas, eu quero produzir, eu quero frutificar, eu quero ser uma bênção. Amém, querido? Eu quero ser uma bênção. Que as pessoas encontrem Cristo em mim. Que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo ao chegar perto de mim. Irmão, essa é a nossa missão. Deus confiou essa missão em nós. Ele não te salvou para te levar para o céu. Ele te salvou para revelar Cristo em você, para você ganhar almas. E depois nós vamos voltar para o nosso lar. Mas tem pessoas que aceitam Cristo e ficam apenas na expectativa de que haverá um arrebatamento e que ele vai para a glória, sem fazer nada, sem ganhar uma alma. A gente cantava um cântico antigo, né? Que dizia assim: posso eu, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar? Quantas almas eu poderia a Ele levar? Eu lembro que quando eu era criança cantava esse cântico e aquilo me incomodava. E eu ficava pensando em mim chegando diante de Deus com as mãos vazias. Irmão, desde criança isso tocava no meu coração. Eu falei, eu não posso chegar de mãos vazias. Eu preciso apresentar almas ao Senhor. Irmãos, não tem nada mais gratificante quando você vê uma pessoa que você está discipulando se render aos pés de Cristo, uma alma que foi salva por causa da sua vida. Amém, amado? É uma recompensa maravilhosa. Mas nós passamos a semana inteira sem se preocupar com isso. Ligar para alguém, convidar alguém. Irmãos, nos incomodar com isso. Domingo, culto. Eu vou ligar para 10 pessoas. Se das 10 pessoas que eu convidar, uma vier, glória a Deus. Mas imagine que cada um de nós ligasse para 10 pessoas dentre o sábado e o domingo, convidando para o culto à noite. Pela fé, você vai orar para que Deus unja as tuas palavras. E você manda uma mensagem. Hoje é tão simples, né? Pelos meios de comunicação, você tem contato com o mundo inteiro se você quiser. Põe no teu coração, diga assim: eu não posso me apresentar diante de Deus tendo as mãos vazias. Amém, amado? Irmão, que isso incomode o teu coração, querido, que você fique incomodado com isso, que o Espírito Santo revele isso no teu coração. É verdade. Então imagine que toda a igreja se colocasse à disposição de Deus, através do Espírito Santo, em nome de Jesus, para estar trabalhando ativamente, anunciando o reino, evangelizando, trabalhando para que almas viessem a se encontrar com Cristo. É uma glória, amado, é um avivamento, é um despertar do nosso coração. Imagine que você passou a semana inteira, às vezes um mês inteiro, não falou de Jesus para ninguém, não convidou ninguém para vir à igreja. Isso de alguma forma não te preocupa, amado?
Se isso não está te preocupando, é um sinal perigoso de que você já foi cortado. Não tem mais seiva, né? Secou. Aí Jesus diz que aquele que é cortado, ele é lançado fora, ele seca e ele vai para o fogo. Precisa entender muito de escatologia para entender o que é que Jesus falou aqui, né, mano? Eu estou em Cristo, eu sou crente, pertenço a um ministério, e eu não produzo nada. Cortado, lançado fora, secado e queimado. Mas não é esse o propósito. Irmão, não é esse o propósito. O propósito é ser ligado a Cristo, é ser frutífero, é gerar almas, é ganhar almas. E Jesus disse assim: nisso o meu Pai é glorificado. Olha só, amado, nisso meu Pai é glorificado, quando vocês dão frutos. Então, como é que Deus é glorificado? Quando nós geramos frutos. Porque quando nós geramos fruto, significa que a obra completa de Deus em Cristo foi gerada em nós. Então Deus está plenamente satisfeito com aquilo que Cristo gerou em nós, está vendo que em nós está havendo realmente uma manifestação da sua presença, porque nós nos dispomos a anunciar o reino dele. Amém, amado? Amém. É interessante a gente pensar sobre isso. Eu estava lendo um livro uns tempos atrás de um jovem que aceitou Jesus como o seu Salvador e Senhor. E desde o começo da sua conversão, ele sentiu o desejo de ganhar almas. Veio no coração dele o desejo de ganhar almas. E ele foi estudar, precisamos estudar um pouco, precisamos entender toda a didática do reino para anunciar. E surgiu uma oportunidade dele ir para um campo missionário na África. Ele é americano. E ele foi. E ele chegou num determinado lugar e ele ficou ali pregando o evangelho, pregando. E vinha 10 pessoas, 15 pessoas. E ele estava feliz com aquilo, abençoando, orando por elas, ganhando uma, ganhando 2 almas. Mas ele começou a orar e dizer: Senhor, eu quero ser frutífero, eu quero ser uma bênção, eu não vim aqui senão para frutificar. 20 anos depois, ele termina uma mensagem e ele faz um apelo, e naquele apelo que ele fez, 1.500.000 pessoas levantaram a mão aceitando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém, amado? Um apelo. Ele terminou a mensagem e perguntou: quem quer aceitar Jesus? Levantou a mão 1.500.000 pessoas. Você vai perguntar: pastor, mas em que igreja ele estava? No deserto. Não tem igreja para isso. Naquela noite tinha cerca de 5 milhões de pessoas no deserto, ouvindo esse homem pregar o Evangelho de Cristo. E no seu ministério ele ganhou mais de 7, 8 milhões de pessoas para Cristo. Por quê? Ele é diferente de nós? Ele tem mais Espírito Santo que nós, amado? Não, ele tem mais desejo do que nós. Amém? Isso ele tem.
Mas ele não é melhor que nós, ele não é mais especial que nós, Deus não escolheu ele, rejeitou nós, não. Ele desejou frutificar. Coloque no teu coração: eu quero frutificar, eu quero ganhar almas, eu quero anunciar o reino, eu estou ligado numa videira verdadeira, eu não quero ser cortado, eu quero ser limpo para dar mais fruto. Amém, amado? Então é isso que o Espírito Santo está revelando aos nossos corações nessa noite. Entenda uma coisa: não há ninguém aqui que não possa ser usado por Deus igual esse jovem. Irmãos, Deus quer usar cada um de nós na sua extensão máxima, da melhor forma possível. Mas cada um de nós deve desejar ardentemente ser usado por Deus. Cada um de nós deve se colocar na presença do Senhor, primeiro entendendo, recebendo que o teu velho homem já morreu. Irmão, não deixa um ser que já morreu atrapalhar a tua vida, querido. Você não é mais o teu passado, ele já passou, ele já foi embora. Você é uma nova criação, amado. Não deixa que uma identidade falsa, que um fake venha atrapalhar a sua vida. Ele está sepultado, ele já morreu, ele foi morto naquela cruz junto com Cristo. Ele não existe mais, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Quem está em você é o Espírito Santo. Amém, amado? Então, querido, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, coloque no seu coração: o velho já passou. Sabe, nós temos uma dificuldade, e é um problema de consciência, né? Nosso relacionamento com Deus, ele é interrompido pela nossa consciência, porque nós ficamos pensando se Deus realmente nos ama, se Ele perdoou mesmo todos os nossos pecados, nós não estamos devendo alguma coisa. Essa sensação de débito, ela tem amarrado muitas pessoas, irmão. Ela tem impedido muitas pessoas de ser próspero. Veja bem, o amor de Deus, ele gera em nós, por causa de Cristo, um perdão absoluto de todas as nossas fraquezas e pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê, amado? Alcança misericórdia. Então, se você confessou e deixou, já alcançou misericórdia. Você vai estar pensando no quê? Que conta você está fazendo aí na tua cabeça, mano? Aceite como fato consumado que você foi perdoado, querido. Senão você vai ficar lutando aí ainda com pecados passados e vai ficar em dúvida se Ele perdoou ou não. Aceite como um fato consumado, porém, manifeste-se como uma nova criação. Não aceite no seu coração coisas do velho homem. Declare que você nasceu de novo. Declare que tudo que você fizer é gerado pelo Espírito Santo. Ele está em você para gerar vida, para gerar verdade, para gerar Cristo em você, para que você possa ser uma bênção, para que através de você o nome dele seja glorificado, amado. Não tem coisa mais prazerosa para Deus olhar em nós e ver o seu Filho Jesus manifestado, para que ele possa dizer: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Irmão, vamos dar prazer a Deus através da nossa vida, querido. Não deixe que a sua vida seja de alguma forma suja, atrapalhada pelo velho homem. Ele já foi embora, irmão. Ele acabou, ele é fato consumado. Ele morreu. Amém, amado? Diga assim: o meu velho homem morreu. Amém, amado?
Morreu, acabou. Viva o novo, gere o novo, ande em novidade de vida. Em nome do Senhor Jesus, que a tua oração nessa noite seja próspera, seja abençoada, que você possa encontrar com o teu Pai, dar um abraço nele nessa noite, através da oração. Deus te abençoe, guarde essa palavra no coração, em nome de Jesus, diga amém.